Você trabalha como corretor de logística em Laredo, no Texas. É assim que consta na sua declaração de imposto de renda. Na prática, porém, sua função é bem mais específica. Transportar cargas pela fronteira entre Estados Unidos e México para empresas que precisam movimentar mercadorias sem fazer muitas perguntas sobre o conteúdo. Não, você não é traficante de drogas. Isso precisa ficar bem claro. Você é um empresário dono de 4 caminhões, com funcionários 6 motoristas e que paga impostos trimestrais ao fisco como qualquer cidadão comum. Seu negócio é legítimo. Pelo menos 80% dele. Os outros 20% é onde está o verdadeiro lucro. E é justamente por causa desse dinheiro que você está agora, às 2 da manhã, sentado num galpão invívio ou aedo, diante de um homem chamado Salcedo. Ele fala com calma, mas suas palavras não deixam margem para dúvidas. Você deve 10 milhões de dólares à organização dele e tem 90 dias para pagar. A história de como chegou a essa situação começou 3 anos atrás. Um cliente antigo, para quem você transportava peças automotivas, apresentou um novo contato. Esse homem precisava de remessas volumosas entre Monterrey e um armazém em San Antônio. A carga estava registrada como produtos de limpeza industrial. O pagamento? 40 mil dólares por viagem. Seu preço normal para um frete daquele porte era 6 mil. Você não perguntou o que havia nas caixas por que 40 mil dólares. Respondia a todas as perguntas que um homem com 4 caminhões e uma hipoteca poderia fazer. A primeira entrega ocorreu sem problemas. A segunda também. Na quinta, em apenas 3 meses, você já tinha faturado 200 mil dólares. Quitou as dívidas dos caminhões. Deu entrada num segundo galpão e comprou para sua esposa o carro que ela desejava havia anos. Disse a ela que os negócios iam bem. Ela não perguntou de qual parte dos negócios. As remessas viraram rotina. 2 por mês, 80 mil dólares, entrando no caixa da empresa como contratos de frete premium. Seu contador não questionava porque você pagava o suficiente para que ele não questionasse. Seus motoristas também não, pelo mesmo motivo. Ninguém perguntava nada porque o dinheiro tornava qualquer pergunta irrelevante. 18 meses depois, a ambição falou mais alto. Um contato em Houston ofereceu um negócio tentador. Um comprador interessado em uma carga grande que precisava evitar os canais tradicionais de distribuição. O homem não tinha ligação com a organização de Salcedo. Era independente. A margem de lucro era absurda. 500 mil dólares por uma única viagem. Você aceitou porque $500 mil é o tipo de quantia que faz o homem acreditar que é mais esperto que o sistema em que está inserido. Usou a rede de contatos de Salcedo para conseguir a mercadoria, sem avisá-lo. Usou as rotas dele. Usou os contatos dele na fronteira. Usou uma estrutura que não era sua para fechar um acordo que não beneficiava quem a construiu. Estava desviando recursos do cartel. Só não chamava assim porque dar esse nome exigiria admitir o que realmente estava fazendo. O negócio de Houston foi concluído. 500 mil dólares caíram numa conta criada especialmente para isso. Por 11 dias, você se sentiu um gênio. No 12º, Salcedo ligou. Não parecia irritado. Isso era ainda pior. O encontro no galpão não era uma negociação. Não era uma prestação de contas. Salcedo tinha um registro detalhado. Sabia do acordo de Houston. Conhecia o volume exato, a rota precisa e o valor envolvido. Sabia porque os contatos que você usou reportaram a ele em menos de 24 horas após a travessia da fronteira. Você nunca operou de forma independente. Estava dentro de um sistema que monitora cada grama que passa por sua estrutura. Ele não se importa com os 500 mil que você ganhou. O problema é o precedente. Se você pode desviar, qualquer um pode. E se qualquer um pode, a cadeia inteira perde a confiabilidade. Os 10 milhões não são uma dívida pelo que foi roubado, são uma multa pelo que você colocou em risco. O valor foi calculado com precisão. 500 mil pelo produto desviado, 1,5 milhão, pela quebra de confiança e 8 milhões pela exposição que sua operação paralela gerou para a organização. Você até tenta argumentar que 8 milhões de exposição não é um número real, mas o homem à sua frente tem uma arma sobre a mesa e uma calculadora na mão.
E naquela sala, a matemática dele é a única que importa. Salcedo lhe dá 90 dias. É generoso e faz questão de deixar isso claro. Outros que fizeram o mesmo não tiveram nem 90 minutos. Ele explica os termos. 10 milhões em dinheiro, entregues em parcelas em locais que lhe indicará. Nada de transferências bancárias, criptomoedas ou negociações. Se você falhar, a punição não será financeira. Ele não precisa detalhar. Você volta para o outro lado da fronteira, às 4 da manhã, para no acostamento da rodovia I-35 e vomita. Não é medo, é matemática. Seus ativos líquidos somam cerca de 600 mil dólares. Se vendesse tudo hoje, sua empresa valeria uns 400 mil. Sua casa tem 200 mil de patrimônio. A previdência da sua esposa tem 180 mil. Mesmo se liquidasse tudo o que possui, incluindo bens que ela nem sabe que estão em risco, conseguiria juntar apenas 1 milhão e 400 mil, ainda faltariam 8 milhões e 600 mil. Aí você vende do 8 e você só tem 90 dias. Nas 2 primeiras semanas, a negação domina. Você se convence de que pode negociar, que 10 milhões é só uma proposta inicial, que Salcedo é um empresário e empresários negociam. Tenta contato pelo intermediário original. A resposta chega em 3 dias. O valor não muda, não há contraproposta, não há parcelamento. Ou são 10 milhões ou outra opção. E dessa vez a outra opção não compensa. Na terceira semana começa a vender tudo. Desfaz-se do galpão, de 2 caminhões, do carro que deu à esposa. Diz a ela que está reestruturando os negócios. Ela olha para você como só uma mulher olha para um homem que mentiu a vida inteira e agora mente mal. Não sabe os detalhes, mas sente a estrutura da mentira se desmanchando sobre a casa onde vive. Você saca os 180 mil da previdência dela. Primeiro, paga a multa por retirada antecipada. Não se importa mais com multas. Só se importa com os dias. Faz o primeiro pagamento. 1 milhão e 200 mil em dinheiro, embalados em sacos esportivos e entregues num depósito em Macalão. Os homens de Salcedo contam cada nota. Confirmam o recebimento. Resta 88 dias e 8 milhões e 800 mil a pagar. Você começa a pedir empréstimos. Não em bancos, eles fazem perguntas e exigem garantias que você não tem mais. Pede a colegas do ramo de transportes que lhe devem favores. Pede a um primo em Dallas, dizendo que é para expandir a frota. Pede a um homem em Houston que cobra juros de 15% ao mês e não pergunta para que é o dinheiro porque já sabe. Em 4 semanas consegue mais 800 mil. Faz o segundo pagamento. Agora faltam 8 milhões e restam 58 dias. As opções estão acabando. Não há mais pessoas para pedir emprestado nem bens para vender. As mentiras para sua esposa também se esgotaram. Ela agora faz perguntas que você não pode responder sem destruir a vida que construíram juntos. Um dia, encontra um extrato bancário, vê que a previdência dela está zerada. A conversa que se segue são os 40 minutos mais longos da sua vida. Você conta a verdade para ela, mas não toda. O suficiente para ver a expressão no rosto dela mudar de confusão para medo, depois para algo que parece luto por uma pessoa que ainda está viva, mas já se foi. Ela leva as crianças para casa da mãe em Austin. Diz que precisa de tempo. O que ela quer dizer é que precisa de distância do epicentro da explosão. Você fica sozinho em uma casa que está prestes a ser vendida debaixo dos seus pés. Restam 40 dias e 8 milhões para pagar. Você começa a fazer coisas que 3 anos atrás jamais imaginaria ser capaz. Transporta cargas para Salcedo sem cobrar nada. Trabalho gratuito como abatimento parcial da dívida. Ele permite. Cada transporte reduz o saldo em 100 mil dólares. Mas as cargas já não são mais produtos de limpeza industrial. São mercadoria de verdade, inequívoca, inegável, daquelas que garantem pena mínima obrigatória em tribunal federal. Você não é mais um corretor de logística que fingia não ver. Agora é um traficante pagando uma dívida sob a mira de uma arma. Move 6 carregamentos em 3 semanas, abatendo 600 mil dólares. Sobram 7 milhões e 400 mil. 19 dias. No 75º dia, um homem que você nunca viu antes entra no seu escritório. Usa uma camisa polo e tênis, parece o vizinho soberbano.
Ele se senta e coloca um distintivo federal sobre a sua mesa. DE. Diz que estão monitorando sua operação há 14 meses. Tem imagens de vigilância, dados de rastreamento por GPS dos seus caminhões, gravações de ligações, registros financeiros. Tem provas suficientes para te prender por 25 anos. Então ele diz que não quer você, quer Salcedo. Quer a cadeia de suprimentos, os contatos na fronteira, a rede de distribuição e a estrutura financeira que movimenta dinheiro das ruas americanas de volta para Monterrey. Oferece um acordo. Cooperação total. Testemunho, nomes, datas, rotas, valores. Em troca, você entra no programa de proteção a testemunhas. Novo nome, nova cidade, nova vida. Sua esposa e filhos são realocados com você. As acusações são reduzidas a uma única condenação por conspiração com pena recomendada de 5 anos, 3, com bom comportamento. Você fica sentado no escritório olhando para o distintivo sobre a mesa. Faltam 15 dias no prazo de Salcedo. Você tem 7.400.000 que não pode pagar. Se não pagar, Salcedo vai te matar. Se não cooperar, a DEA vai te prender. Se cooperar, Salcedo vai tentar te matar de qualquer jeito, mas você estará em uma caixa controlada pelo governo, não pelo cartel. Todas as opções terminam em uma jaula. A única variável é quem segura a chave. Você aceita o acordo. Assina papéis que apagam sua identidade antes mesmo que a tinta se queive na última página. Passa os 6 meses seguintes usando um gravador, fazendo entregas e alimentando a DEA com cada pedaço de informação que acumulou em 3 anos de transporte de cargas para pessoas que te matariam pelo que está fazendo agora. A operação derruba Salcedo e 23 membros de sua rede. É a maior apreensão de tráfico na fronteira do sul do Texas em uma década. Seu nome nunca aparece na imprensa. Você é um informante confidencial, citado em documentos judiciais, como CI-14. Um número no lugar de um nome, no lugar de um homem que um dia teve 4 caminhões e pagava impostos trimestrais. Você é realocado para uma cidade que nunca visitou, em um estado que nunca pensou em morar. Sua esposa vai com você. Ela leva as crianças. Não leva o perdão. Leva a matemática. 2 filhos na escola. Uma nova identidade que não inclui o histórico profissional dela. Um casamento que agora tem um agente da DE como terceira pessoa. Ela olha para você do outro lado da mesa da cozinha. Em uma casa alugada com móveis que pertencem ao governo federal. E diz algo pior do que qualquer coisa que Salcedo já disse naquele galpão. Diz que não sabe quem você é. E tá certa. Porque o homem que negociou com Salcedo não é o mesmo que sentou diante do agente da IDR, nenhum dos dois é o homem que agora tá nesta cozinha, fingindo ser alguém cujo nome aprendeu há 3 semanas. Você é ninguém 3 vezes. A versão original devia 10 milhões a um cartel. A segunda é um informante federal. A terceira é um fantasma vivendo em uma casa alugada pelo governo, em uma cidade que não escolheu, ao lado de uma mulher que ficou não por amor, mas por entender que a alternativa era criar 2 filhos sozinha sob um nome que poderia colocá-los em perigo. Você está vivo. Sua família está intacta. A dívida acabou. Salcedo está sob custódia federal e você está sentado em uma cozinha que não é sua, em uma vida que não é sua, com um nome que não é seu. A única coisa que realmente lhe pertence é o conhecimento de que tudo que perdeu foi comprado com uma decisão tomada às 2 da manhã, quando $40 mil parecia uma solução e não que realmente eram, uma fatura com juros que se acumulam em sangue. E o saldo, como se vê, é sempre maior do que